E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Nexus Code. Meu nome é Vinícius Araújo e é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Bem, esse é o primeiro vídeo da Nexus Code e para a gente começar com um assunto legal, eu decidi trazer um curso aqui de Node.js para o canal da Nexus, beleza? E bem, no vídeo de hoje, né, por ser um vídeo introdutório, tanto para o canal, tanto para o assunto que a gente vai aprender, né, no decorrer do curso, a gente vai começar de uma forma leve, né? Que é assim que as coisas devem começar. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver o que é o Node, entender, né, o que é o Node, entender como ele funciona, quais empresas utilizam o Node hoje em dia e como rodar o nosso primeiro programa em Node aqui no nosso computador, certo? Então vamos lá. Eu não preparei slide para esse vídeo, porque eu não queria ficar perdendo tempo lendo slide e tudo mais, mas eu preparei um mapa mental que eu acredito que seja muito melhor de estar compreendendo, né, o assunto. Então vamos lá. Introdução ao Node.js, esse mapa mental ele é repartido, né, em dois lados. O lado esquerdo é que a gente vai entender o que é realmente, como funciona e tudo mais. E o lado direito a gente vai estar vendo aqui um passo a passo, né, de como a gente vai instalar e rodar o Node.js aqui no nosso computador. Bem, o que é o Node.js? Diferente do que muitas pessoas acreditam que seja o Node.js, né? Muita gente acredita que seja uma linguagem de programação, mas na verdade não é bem isso que o Node é. O Node ele é um framework que permite, né, que traz o JavaScript, que é uma linguagem para navegadores, né? Originalmente é uma linguagem para navegadores, para o back-end, né, para rodar no lado do servidor. E no que isso influencia as coisas, né? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é mais que bom, porque o JavaScript ele é uma linguagem muito boa, é uma linguagem flexível, é uma linguagem de fácil aprendizado e que possui uma sintaxe muito boa e que tinha tudo, né, para ser uma linguagem ótima para o back-end antes do Node.js, né? Então, antes do Node chegar no mercado, o JavaScript ele é utilizado apenas no navegador. E o que é um framework, né? Anteriormente eu disse que o Node.js era um framework. Imagine um framework como um conjunto de ferramentas, né? Que no caso vai ser um conjunto de códigos que influenciam algo, certo? Então, no caso, o Node ele é isso. Ele é um conjunto de tecnologias, de código que torna possível o JavaScript ser rodado no nosso back-end, certo? No lado do nosso servidor. E em que o Node.js é utilizado hoje em dia? O Node.js ele é uma tecnologia nova ainda, né? Ele é recente, mas ele já é utilizado por grandes empresas. Entre elas está a Netflix, o eBay, a Uber e entre outras empresas grandes aí. Se você quiser ver quais outras empresas utilizam Node no back-end, é só dar uma pesquisada rápida e você vai ver que muitas empresas utilizam. Obviamente não utilizam apenas o Node, né, no back-end, elas utilizam outras linguagens, mas dentre essas linguagens o Node está inserido. E aqui a gente vai ver como o Node.js foi criado. Então, como foi o processo de criação dele, como é que ele funciona de fato, como ele foi feito. Bem, todo navegador, pessoal, possui um interpretador JavaScript, porque o JavaScript ele não é uma linguagem compilada, né? Então, diferente de outras linguagens, por exemplo, Java, que possui o compilador, né? Que é por onde o código que a gente escreve passa para depois ser traduzido para a linguagem de máquina, para depois a máquina ler aquele código. Eu sei que não é bem assim o processo de compilação de uma linguagem, mas eu estou tentando resumir o máximo aqui para esse vídeo não ficar gigante. O JavaScript não. Ele é uma linguagem interpretada.
Ou seja, ele roda aquilo que ele deve rodar, e o que ele não deve rodar, ele não roda, entendeu? E o interpretador do Google Chrome se chama V8, né? O Google Chrome utiliza o V8 como o seu interpretador JavaScript. E o Node.js foi escrito e desenvolvido justamente em cima desse interpretador V8, que é um interpretador muito bom, né? Ele tem uma leitura rápida, então isso torna o Node.js uma linguagem rápida também. Mas obviamente que não foi apenas usando esse interpretador V8 que o Node foi desenvolvido. Ele também utilizou uma biblioteca, né, que é a libuv, né, eu vou chamar de libuv, que é uma biblioteca que tornou possível o JavaScript vir para o back-end. Então essa biblioteca deu características para o JavaScript se tornar uma linguagem para back-end, certo? Aqui embaixo a gente vai ver vantagens do Node.js, né? É interessante a gente compreender, né, e saber quais são as vantagens de uma linguagem que a gente está trabalhando. E o Node.js, como primeira vantagem, eu deixei aqui a questão da otimização. É uma linguagem, né, eu sempre vou tender a falar linguagem, mas é uma tecnologia que possui uma ótima otimização, o que significa que ela é rápida, ela não necessita de tanta memória, ela não necessita de tanto CPU, então é uma linguagem que você não vai precisar de uma máquina super potente para estar trabalhando com ela. Segunda vantagem é que ela usa JavaScript. E por que isso seria uma vantagem, você se pergunta? Simples, porque o JavaScript, como eu disse anteriormente, é uma linguagem flexível, fácil aprendizado, é fácil de mexer, tem uma sintaxe bem limpa mesmo, enfim, é uma boa linguagem de programação, certo? Terceira vantagem, plugins e bibliotecas. O Node ele possui vários plugins e várias bibliotecas, e isso é indispensável, porque são as bibliotecas que vão nos dar ferramentas, né, para que a gente utilize no nosso projeto e torne ele um projeto bom, né, para o cliente final, né, para o usuário final. E os plugins vão ser uma mão na roda para a gente, né, otimizar o tempo de desenvolvimento de um projeto. E aqui, como último, mas não menos importante, multi-requisições. O que significa multi-requisições? Significa que o Node.js ele pode, né, ele tem a capacidade de efetuar várias requisições ao mesmo tempo. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês que vai ilustrar, né? Ignorem esse desenho aqui, se ele está bonito ou não, ele vai sair muito feio, já digo logo. Então, esse círculo grandão aqui é o Node, certo? Eu vou colocar aqui até um N aqui dentro dele. Isso aqui é o Node. E esses círculos menorzinhos aqui são, vamos dizer que isso aqui são 2 servidores, vai. Vou dar um exemplo assim, são 2 servidores. Então, esse servidor aqui mandou uma requisição para o Node. E o que o Node tem que fazer? Ele tem que receber essa requisição e enviar uma resposta para esse servidor, certo? Só que, ao mesmo tempo que esse servidor enviou uma requisição aqui para o Node, esse outro servidor também enviou uma requisição para o Node. O que muitas linguagens fazem? Eles seguem ordens, né? Então, se esse servidor aqui ele enviou uma requisição primeiro, então ele vai fazer o seguinte, ele vai enviar uma resposta para esse servidor aqui primeiro, para depois ele receber essa outra requisição aqui do servidor 2, para depois enviar uma resposta para esse servidor 2. Mas no Node não é assim que acontece, porque o Node ele vai, tanto faz qual seja a ordem, ele vai satisfazer os 2 servidores, né? Então ele vai enviar respostas para os 2 servidores aqui, não deixando um esperando, certo? Então é isso que esse multi-requisições aqui quer dizer.
E isso é super bom, porque deixa a nossa aplicação mais rápida e uma aplicação rápida é bom para o usuário final. Agora, né, a gente já terminou aqui esse lado esquerdo, vamos para o lado direito, onde nós vamos pôr a mão na massa de verdade. Então, o que devemos instalar para a gente estar iniciando nosso primeiro projeto em Node? Primeira coisa, obviamente, é o Node.js, né? Então a gente vai ter que instalar o Node.js no nosso computador. Você pode fazer a instalação pelo site oficial do Node.js, está aí na descrição do vídeo, certo? É o nodejs.org. Assim que você entrar no site, você vai cair nessa telinha aqui. E, bom, aqui como eu estou no sistema Linux, ele dá essas duas opções aqui para mim, certo? A primeira vai ser a versão LTS, que o que significa essa versão LTS? Ela é uma versão, não é a versão mais atual, né? Porque a mais atual é a 20, mas ela é uma versão que já foi testada por outros desenvolvedores. É uma versão que não tem tantos bugs, tantas falhas. Então é muito melhor você usar uma versão um pouco mais antiga, mas que seja livre de bugs e falhas, do que uma versão atual cheia de bugs e falhas, certo? E essa outra opção aqui da direita é a versão beta, né? Que é a versão mais atual, só que ela pode possuir alguns bugs, algumas falhas, né? Ela ainda está em fase de testes. Então baixa a LTS, tá? Não perde tempo aqui se decidindo, baixa a LTS que é sucesso. O que vai acontecer quando você baixar essa versão LTS? Você vai baixar não apenas o Node, né, mas você também vai baixar o NPM, que o NPM ele vai servir como um package, ele vai servir como um gerenciador de pacotes, tá? Que é o que a gente vai utilizar para estar baixando dependências para o nosso projeto e, enfim, a gente precisa desse NPM aqui para estar desenvolvendo em Node. Então, aqui na versão do Linux, você vai clicar aqui no botãozinho aqui do LTS, ele já vai aqui dar uma opção para você estar baixando. Se você usa outro sistema operacional, ele vai aparecer aqui, tá? Caso não apareça, você vem aqui em outros downloads e aqui vai ter aqui as versões para os outros sistemas operacionais, né? Então, Windows, Mac, Linux está aqui. A segunda coisa que a gente vai estar instalando é um editor de texto, né? Eu até deixei aqui no mapa mental. Então, o editor de texto que eu recomendo que vocês usem hoje, né? É o Visual Studio Code. Por quê? Porque ele é um editor que possui extensões e essas extensões elas vão estar otimizando o tempo de produção da gente, né? Então elas vão ajudar bastante a gente a produzir os nossos projetos. Mas é claro que questão de editor de texto é muito pessoal, né? Tem gente que usa o Atom, tem gente que usa o Vim, tem gente que usa o Sublime e tá tudo bem. Eu prefiro o Visual Studio Code e é o que eu recomendo. Então, se você usa outro editor de texto aí, fique à vontade. E beleza. Tendo essas duas coisas aqui já instaladas, né? Eu não vou ensinar a instalar nenhuma delas, porque é coisa simples mesmo que está instalando, é só dar próximo install. Então eu vou partir logo aqui para pôr a mão na massa, beleza? Então eu vou criar aqui no meu desktop mesmo, você pode criar no seu desktop, em alguma pasta que você queira, uma pastinha chamada primeiro programa em Node. Um nome gigantesco aqui, só que você pode colocar o nome que você quiser nessa pasta, mas é obrigatório que esteja numa pasta. Então eu vou entrar aqui dentro dessa pasta. Aqui no meu caso eu posso fazer o seguinte, fechar essas outras duas pastas aqui. Eu posso abrir um terminal aqui dentro dessa pasta e eu posso rodar o comando code ponto, né? Para mim que estou no Linux, tá? Não sei se isso funciona no Windows ou no Mac, mas para mim que estou no Linux isso funciona. E ele abre o Visual Studio Code dentro do meu diretório que eu acabei de criar, né? Que é o primeiro programa em Node. E eu estou aqui. Então, vamos lá, para a gente iniciar o nosso primeiro projeto em Node, a gente precisa abrir um terminal aqui dentro do Visual Studio Code, tá? E para isso é só você apertar Ctrl J, ou você pode vir aqui em cima em terminal e iniciar um novo terminal. Eu dou um Ctrl J aqui e já foi. A gente está dentro da pastinha aqui, certo?
Para a gente estar iniciando aqui o projeto, a gente vai rodar o npm, né? Lembra que eu disse que a gente não vai instalar só o Node, a gente vai ter o npm também? Então é isso, o npm ele vai servir para a gente instalar coisas, iniciar programas, iniciar scripts, baixar dependências. Isso tudo a gente vai ver mais para frente no curso de Node, beleza? Então, para estar dando inicialização no nosso programa, né, para criar o nosso programa, o nosso projeto, a gente vai dar aqui um npm init, beleza? Aqui, como eu estou no Linux, eu vou precisar usar um sudo para dar permissão de superusuário, então vou dar um enter, vou digitar aqui a minha senha e beleza, ele vai mostrar isso aqui pra gente, né? Aqui esse package name, que é o nome do nosso pacote, que no caso é o nome da nossa pasta. Aqui você vai dar enter em tudo, tá? Ó, versão 1.0.0 é um enter, descrição você coloca se você quiser, não é obrigado, enter, entry point é um index.js, eu vou já mostrar para vocês como é que isso funciona. Test command, não vou colocar nenhum, não tenho nenhum repositório git, nenhuma palavra-chave, nenhum autor, e aqui só a licença, né? A gente vai dar um enter, opa, barrei no bagulho aqui, e ele vai falar, isso está certo, tá tudo ok, você vai dar um enter de novo e pronto. Ele criou pra gente aqui um package.json, onde possui basicamente, né, inicialmente, as mesmas coisas que ele perguntou pra gente, né, qual é o nome, a versão, a descrição, tudo ok aqui. Tem a parte de scripts, que mais pra frente a gente vai utilizar. E vamos lá, aqui como main, né, como entry point, ele colocou index.js, porque é justamente isso. O primeiro arquivo que a nossa aplicação vai ler, né, que vai executar, é o arquivo com o nome index. Então, a gente vai criar aqui um index.js. Criando o index.js é que a gente já pode começar a codar em Node, né? Então, olha o que é o Node. Agora sim você vai entender o que é um Node. Isso aqui é um arquivo JavaScript, então eu vou ter que escrever código em JavaScript. Isso é óbvio, né? Então eu vou colocar aqui no console.log hello world, certo? Olá mundo. Vou dar um Ctrl S. E aqui no nosso terminal, aqui embaixo, a gente vai iniciar esse código nosso, usando o quê? Usando o Node. Então eu vou colocar aqui Node index.js, dou um enter e ele printou para mim hello world, que foi o que eu escrevi. Note que esse console.log é em um projeto padrão utilizando de HTML, CSS e JavaScript, né? Aqui no nosso navegador, se a gente digitasse lá console.log, o que ele faria? Ele escreveria aqui, ó, vou inspecionar qualquer página, console, e seria aqui que ele escreveria olá mundo. No caso ele já está escrevendo aqui porque eu dei um exemplo, tá? Mas eu vou usar o Node aqui, vai. Node não tem nada no console. Então, ó, o console está limpo, ele está dando vários erros aqui, enfim, não vou explicar o que é isso. E eu vou digitar aqui console.log, que foi a mesma coisa que eu fiz lá, né? Se eu der um hello world e dar um enter, ele vai retornar para mim o hello world, né? Isso no navegador, isso aqui é o JavaScript do navegador. Mas como o Node ele é back-end, então ele retorna para nós no back-end, né? Ele retornou aqui, ele não imprimiu isso aqui no navegador, ele imprimiu no nosso computador, no nosso terminal aqui. E é isso, galera, código JavaScript. Eu posso fazer aqui o que eu quiser em JavaScript. Por exemplo, eu vou usar uma função do JavaScript que é o setInterval. Então, o setInterval ele pede 2 parâmetros, né? Sendo um deles obrigatório. Então, o primeiro parâmetro vai ser o que a gente chama de callback. Eu vou usar aqui uma função, que no caso vai ser uma arrow function. Outra coisa que eu não disse no começo, mas para aprender Node.js você tem que, obrigatoriamente, né? Eu coloco isso como um requisito principal, saber JavaScript. Se você não sabe JavaScript, você vai ter muita dificuldade, você vai apanhar muito para aprender Node. Porque o Node basicamente é JavaScript. Então, estou aqui na minha função setInterval. Primeiro parâmetro vai ser uma função que vai printar na tela no console.log anexos é boa demais.
E o segundo parâmetro vai ser os milissegundos, que eu vou colocar aqui 1000 milissegundos, que convertendo para segundos, né, vai ser 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, essa função aqui vai printar aqui no meu terminal a palavra anexo, a frase anexos é boa demais. Então, vamos lá testar para ver se está funcionando. Eu coloco ponto e vírgula, tá, pessoal? Mas é só porque eu gosto mesmo, isso aqui não é obrigado. Como eu disse, o JavaScript é uma linguagem muito flexível, então, assim como o Python, ele não obriga você a usar ponto e vírgula. Eu uso porque eu já vim de outras linguagens, né? Então, as outras linguagens que eu estudava usavam ponto e vírgula, então eu acabei acostumando. Então, aqui no nosso terminal, vamos dar aqui node, index.js de novo, e tá aí o nosso código rodando. A cada 1 segundo é printado no meu terminal, anexos é boa demais. É isso, cara, não tem muito o que fazer. É código JavaScript. Então é isso, pessoal. Vou dar um Ctrl+C aqui para ele cancelar, senão ele vai ficar printando aqui infinitamente. O vídeo é isso, né? Um vídeo introdutório. Eu acredito que ele ficou um pouquinho grande, mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado as dúvidas de vocês sobre o que é o Node e como ele funciona. A gente instalou aqui, né, o Node no nosso computador, a gente instalou o Visual Studio Code, vocês no caso, né, porque eu já tinha isso aqui instalado. E a gente aprendeu aqui como é que a gente inicia o Node, um projeto, né, em Node, e roda código aqui para o back-end. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá um joinha aí embaixo, ativa o sininho para os próximos vídeos que estão por vir, e até a próxima!